o vídeo é sobre assíntota horizontal. A definição é: a reta y igual a L, é uma reta horizontal, vai ser uma assíntota horizontal ao gráfico de uma função se o limite da função quando o x for tendendo ao infinito for L, ou o limite da f de x quando o x tende a menos infinito for L. Vamos analisar a função que está aqui, essa f de x, cujo gráfico está ao lado. Então, vamos calcular o limite de x ao quadrado mais 4x sobre x ao quadrado menos x mais 3, quando x tende a infinito. Observe que temos uma indeterminação infinito sobre infinito. Nesse caso, então, dividimos o numerador e o denominador pela maior potência do denominador, no nosso caso, x quadrado. Então, ficamos com x quadrado sobre x quadrado, mais 4x sobre x quadrado sobre x quadrado, menos x sobre x quadrado, mais 3 sobre x quadrado. Simplificamos aquilo que é possível simplificar, então, ficamos com 1 mais 4 sobre x, dividido por 1 menos 1 sobre x, mais 3 sobre x quadrado. Sabemos que o limite do quociente é o quociente dos limites e sabemos também que o limite da soma é a soma dos limites. Então, no numerador, podemos escrever o limite de 1 quando x tende a infinito, mais o limite de 4 sobre x quando x tende a infinito. No denominador, limite de 1 quando x tende a infinito, menos o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, mais o limite de 3 sobre x ao quadrado quando x tende a infinito. Limite da constante, a própria constante. Limite de 4 sobre x quando x tende a infinito vai tender a zero. Então, temos zero. No denominador, temos limite da constante, limite de 1 quando x tende a infinito é 1. Limite de 4 sobre x, de 1 sobre x quando x tende a zero, zero. Limite de 3 sobre x ao quadrado quando x tende a infinito, zero. Então, temos aqui menos zero, mais zero. Portanto, resolvendo as contas, chegamos que nosso limite vale 1. Conclusão: y igual a 1 é a assíntota horizontal de f. Bom, isso significa que, olhando para o gráfico, quando x tende a infinito, a função vai tendendo a reta y igual a 1. Agora, precisamos saber o que acontece quando x tende a menos infinito. Para isso, vamos calcular o limite quando x tende a menos infinito da função. Vamos ver, então, o que acontece. Limite de x ao quadrado mais 4x sobre x ao quadrado menos x mais 3, quando x tende a infinito, quando x tende a menos infinito, desculpem, vai ser infinito sobre infinito. Então, faremos o mesmo procedimento anterior. Vai ser análogo. Então, x ao quadrado, 4x sobre x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos x sobre x ao quadrado, mais 3 sobre x quadrado. E nós, fazendo todas as contas como fizemos agora há pouco, chegaremos à conclusão que esse limite vale 1. E, portanto, quando x tende a menos infinito, a função, como a gente pode observar no gráfico, também tende a 1, tá? Por valores menores do que 1, e quando x tende a mais infinito, a função tende a 1 por valores maiores do que 1. Bom, pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo.